Fala galera, estamos de volta para mais uma aula da nossa jornada 16 passos para transformar a sua vida. E hoje eu vou te adiantar mais 2 passos dessa jornada, tá ok? Nosso segundo passo é sobre o vitimismo. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que vítimas não vencem. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai entender aqui durante essa aula se você se faz de vítima ou não. Mas para eu saber se eu me faço de vítima ou não, eu preciso primeiro avaliar o meu padrão de linguagem. Como eu me comunico com as pessoas? Quando as coisas dão errado, como que você faz? Você tenta entender o que deu errado para você melhorar e fazer com que dê certo da próxima vez? Ou você fica procurando culpados? Você fica botando a culpa no ônibus que atrasou, quando você chega atrasado no seu trabalho, você fica colocando a culpa em outras pessoas que precisavam fazer algo para que você desse continuidade? Você reclama da falta de oportunidade? Como é a sua linguagem quando as coisas dão errado? Pense nisso. Pessoas que estão sempre colocando a culpa nos outros, elas estão se fazendo de vítima. Elas estão achando que é sempre por causa de outros. Sempre tem uma outra pessoa, sempre tem alguém que te atrapalhou, sempre teve alguém que te desanimou, que te desmotivou. Ah, ninguém acreditou em mim. Você sempre responsabiliza os outros e esquece que o principal responsável é você, certo? Outra coisa que faz parte de quem se faz de vítima, achar que para os outros é sempre mais fácil. Ah, mas foi mais fácil para fulano porque ele nasceu em berço de ouro, a família dele tem dinheiro, então tudo fica muito mais fácil. Ah, fica mais fácil para pro fulano, pro Beltrano, porque ele teve oportunidade, porque ele fez uma faculdade. Sim, ele fez a faculdade, teve algum mérito ele fazer a faculdade. Que ele não tenha pago, mas ele precisou estudar, ele precisou se dedicar para ele ter o resultado. E você, quais são as alternativas que você encontra para você conseguir fazer sua faculdade? Então a gente tem muito costume de olhar a vida dos outros, sabe aquela história de que a grama do vizinho está sempre mais verde? Isso é mentira, gente. Todo mundo tem a sua grama e todo mundo deve cuidar da sua grama. Se você acha que a grama daquele vizinho está mais verde, vai descobrir o que ele fez. Talvez o que tenha acontecido para ele realmente não esteja dentro da sua realidade, mas você consegue criar a sua realidade. Vou te dar um exemplo. É óbvio que uma pessoa que nasceu em berço de ouro e ela quer abrir uma empresa, né? Eu quero abrir uma loja, quero abrir um negócio, qualquer tipo de segmento. Se o pai dele tem dinheiro, obviamente ele vai ajudar, ele vai contribuir. Realmente vai ser mais fácil para quem começa com 100 mil reais para abrir uma empresa? Vai ser mais fácil, isso sem sombra de dúvida, gente. Não estou negando que isso vai facilitar, mas isso não quer dizer que você não possa abrir uma empresa. A diferença de quem começa com 100 mil e quem começa do zero é que quem está começando do zero vai ser um pouco realmente mais devagar. Por quê? Porque primeiro você vai começar, sei lá, com 100 reais, você vai ter que fazer os 100 reais virar 200, depois você vai ter que fazer os 200 reais virar 400, fazer os 400 virar 800, os 800 virar 1.600, os 1.600 virar 3.200 e assim vai até você chegar naquele ponto que seu amigo começou com 100 mil. Mas você também vai chegar lá. Então pode ser que ele chegue numa meta que seja de faturar na empresa dele 100 mil reais por mês, pode ser que ele chegue nisso em 1 ano. E você demore 2, 3 anos. Mas você não vai chegar do mesmo jeito? Então vale a pena você agir dessa maneira. Eu falei para você na aula anterior que você é reflexo do que você fez nos últimos 5 anos e vai ser reflexo do que você fizer a partir de agora nos próximos 5 anos. Então eu te falo aqui agora, daqui 5 anos você vai se arrepender de não ter começado hoje. Indiferente do seu objetivo, indiferente da sua meta, se você não começar agora, daqui 5 anos você vai olhar para trás e falar, nossa, e se eu tivesse começado há 5 anos atrás? Porque muita gente é assim. Você deve estar estudando muito sobre marketing digital e hoje tem diversos influencers, diversas pessoas que estão aí faturando milhões, mas quando você vai ver a história, eles estão há mais de 10 anos no mercado e você nem conhecia e hoje ele tem esses milhões. Eu mesmo estava ouvindo um podcast ontem, onde o rapaz ele estava trabalhando no mercado de afiliados, que é vender cursos, infoprodutos de outras pessoas, e ele demorou 8 meses para fazer a primeira venda, que ele ganhou R$25, e ele comemorou com alegria, porque depois dali ele entendeu como é que era o jogo, e a partir dali ele começou a cada vez receber mais, mas ele ficou em 8 meses aprendendo.
Quem somos nós para achar que eu tenho que começar hoje e que amanhã já tem que ter renda? Às vezes demora-se um tempo para maturar, para você ganhar experiência, para você entender realmente como funciona o mercado, para que o seu resultado venha. Não existe a receita. Você vai tentar copiar o seu amigo, não quer dizer que vai dar certo para você. Entende? Eu já falei sobre isso na aula anterior. Não é porque deu certo com seu amigo uma loja de roupa que você vai se dar bem com loja de roupa. Às vezes não é um segmento que você se interessa e que você vai ter a mesma habilidade dele de lidar com isso. Tá certo? Verdade sobre vitimismo. Se você não faz, é porque você não quer. Quem realmente tem um objetivo e tem certeza do que quer, ele dá um jeito. Pessoas que não querem dão uns desculpas. E aí, você está dando mais desculpas na sua vida ou você está tomando mais atitudes? Você está indo mais em direção ao que você quer? Já parou para pensar nisso? Saiba que você é extremamente responsável pela vida que você tem hoje. Você é responsável. Se você ganha 3 mil reais e você acha pouco, e você acha que você não merece somente 3 mil reais, você está enganado. Você recebe justamente o quanto você merece. Porque talvez esse a mais que você acha que você mereça, 6 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, ele só vai vir se você produzir mais. Você assinou um contrato ali de trabalho, você aceitou ganhar esse valor. Então não adianta olhar para a empresa e achar que a empresa é injusta com você. Ah, porque fulano entrou antes de mim e já cresceu. Eu vou te contar a minha história. Eu comecei na sala de aula como instrutor de informática. Trabalhei numa outra escola, onde eu fui aluno, estagiário, e virei instrutor por 3 anos e meio. A empresa era uma empresa menor, ela não tinha um plano de carreira, uma visão de crescimento, então eu acabei saindo de lá e entrei numa outra rede de escola. E nessa outra rede de escola foi quando eu dei o meu start, foi quando eu acordei para a minha vida e entendi que eu precisava produzir mais para ganhar mais. Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Na época que eu dava aula, ainda sou professor até hoje, mas quando eu era instrutor de informática, eu ganhava por hora aula. Se eu desse 1 hora de aula num dia, na segunda-feira, eu só ganhava por aquela 1 hora aula. Mesmo que eu ficasse ali por 8 horas, eu só ganharia por 1 hora. Logo, a maioria dos professores, dos instrutores, porque eu não estava lá sozinho, quando eles não tinham aula, eles não ficavam na escola. Eles saíam, se eles tinham aula só de manhã, à tarde eles não estavam lá. Se eles só tinham aula à tarde, de manhã eles não estavam lá. E adivinha o que eu fazia? Porque eu já tinha entendido o jogo. Eu preciso produzir mais para ganhar mais, mesmo que eu não ganhe nada agora. Então eu fiquei ali por 2 anos, onde, primeiro, eu trabalhava de domingo, então a minha folga era na sexta, eu trabalhava na sexta. Quando eu não estava em aula, eu estava com o meu coordenador, aprendendo com ele, ajudando ele nas tarefas para que eu aprendesse o que ele sabia fazer, porque eu queria me tornar um líder, eu queria me tornar um coordenador. Então, como que eu viro um coordenador? Você não pode esperar a oportunidade, você tem que se tornar a oportunidade. Então, assim, eu vou agir como um coordenador, eu vou aprender o que um coordenador faz para quando a oportunidade vier, eu estiver pronto. Ajudei a escola a cuidar de estagiário, eu treinava, justamente na minha sexta-feira, que era minha folga, eu ia lá para dar treinamento e ensinar para que o estagiário fosse o futuro instrutor daquela escola. Tudo isso sem ganhar nada, gente. Não ganhava hora-aula por isso, só porque eu estava ali ajudando e treinando. Eu continuava ganhando só pelas horas-aulas que eu dava. Então, mesmo assim, mesmo eu tendo 2 aulas numa segunda, eu ficava das 8 às 6, às vezes ficava até 8 da noite, não me preocupava com o horário, porque eu estava ali absorvendo, eu estava ali aprendendo, eu estava ali amadurecendo. Presta atenção, 2 anos depois, apareceu uma oportunidade para ser coordenador numa outra unidade. E eu fui automaticamente indicado, eu não passei para o processo seletivo. Aí você fala, tudo bem, mas e aí? Qual que é a moral da história? Eu era o professor mais novo. Eu estava lá há 2 anos dando aula. Tinha professor que estava há 4 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos. E aí você vai perguntar, nossa, mas que injustiça, por que o de 8 anos não teve a oportunidade, pelo menos de passar por um processo seletivo? Porque ele não se demonstrava que ele estava ali para ajudar a escola. Por quê? Porque ele dava a aula dele e ia embora, ele ia fazer as correrias dele, beleza, às vezes precisava de renda, precisava fazer algo a mais, sim, mas em nenhum momento ele se demonstrou prestativo para aquela unidade no que ela precisava, mas eu estava lá, então eu tive a minha oportunidade baseado nas minhas atitudes, eu parei de dar desculpa e criei as minhas oportunidades. Reclamar, gente, julgar,
nunca vai te levar a nada, certo? Pessoas medíocres discutem fofoca. Pessoas medianas discutem fatos. Pessoas inteligentes discutem ideias. O que você está fazendo da sua vida? Você está lá no Instagram olhando a vida dos outros? Você está conversando com pessoas que sabem mais do que você para você aprender com elas? Discutindo ideias, fazendo planos, fazendo projetos para você crescer e evoluir e que seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas que você tenha o resultado e consiga atingir os objetivos que você quer? O que você realmente está fazendo da sua vida? Então, lembre-se o que eu falei lá no começo. Vítimas não vencem. Vítimas vão continuar sendo vítimas sempre. Sabe por que as pessoas costumam ser vítimas? Porque elas querem atenção. Vítima adora um ombrinho amigo para falar, ai, chora aqui, fala, conta tudo o que está acontecendo, porque aquela pessoa também é medíocre, ela quer saber da sua vida, ela está torcendo, infelizmente, mesmo que inconsciente, pelo seu insucesso. E você não sabe disso, você acha que ela é sua amiga, porque ela está te ouvindo. Pessoas que gostam de você de verdade, que querem o seu crescimento, elas vão chegar em você e vão falar o seguinte, olha aqui para mim, o que você vai fazer para resolver isso? Se você ficar aí deitadinho no seu sofá, nada vai acontecer na sua vida. É essas pessoas que você tem que conviver. Quem está ao seu redor é o que vai fazer a maior diferença na sua vida. Então descubra se você está andando com pessoas que torcem de verdade por você, que te cobram para você ser melhor, ou são só pessoas que falam, ai coitadinho, vem aqui no meu ombrinho. Pensa bem, hein? Vamos para o terceiro passo? E o terceiro passo é sobre resiliência. Se você quer se transformar na sua vida, você precisa ser resiliente. Aqui está, ó. Resiliência é a capacidade de voltar ao seu estado natural. E principalmente após alguma situação crítica e fora do comum. Gente, presta atenção. Já ouviu aquele ditado? Faça o que você ama e você nunca vai trabalhar na sua vida? É uma grande mentira. Desculpa eu te falar isso, mas é uma grande mentira. Óbvio que você vai trabalhar com prazer, óbvio que provavelmente vai ser mais gostosinho trabalhar num segmento que já é algo que você ama. Mas se alguém olhar para você e falar não vai ter problema, meu amigo, você está muito enganado. Você vai ter desafios, você vai ter situações para resolver. Inclusive, eu até falei na outra aula, cuidado na hora de transformar o que é hobby em algo que vai te gerar renda. Por quê? Porque o game vira, o jogo vira. A responsabilidade é maior. Você não faz só na hora mais que você quer. Você tem que fazer todo dia. Você vai ter que cumprir a sua carga horária, que não vai ser mais 8 horas igual no trabalho, não. Você vai trabalhar 16 horas. Você vai trabalhar 24 horas, porque você vai dormir pensando na empresa, vai acordar pensando na sua empresa e vai precisar resolver os seus problemas. Não vai ter ninguém para resolver para você, como talvez a situação que você esteja hoje, trabalhando para alguém, e aí é o seu líder que resolve os seus problemas. Você vai ter que resolvê-los. E aí é onde entra a resiliência, porque você precisa ser capaz de lidar com aquela situação, com aquela dificuldade sem desistir, voltando para a sua confiança, voltando para o seu foco, voltando para os seus objetivos. Mas e aí, como é que eu vou fazer para ser resiliente? Primeiro passo, não tome decisões no calor das emoções. Primeiro você avalia o seu ambiente. Veja, olhe de fora, veja o que realmente está acontecendo. Veja onde realmente está o foco do problema. Tem uma história que diz o seguinte, estavam 2 pessoas à beira de um riacho, e aí as pessoas perceberam que estava começando a passar algumas pessoas se afogando. E aí essas 2 pessoas foram e puxaram uma e salvaram elas. E aí, essas 3 pessoas foram tentando salvar o máximo de pessoas, as pessoas estavam passando por esse riacho, estavam indo embora. E aí o que acontece? Enquanto eles estavam ali tentando salvar, e eles salvavam uma, mas passava 2, salvava outra, passava 3, então pessoas estavam indo, eles não estavam conseguindo resolver isso. E aí um deles começou aí, vamos ali, ele falou, não, mas espera aí, a gente tem que salvar as pessoas aqui. Ele falou, não, tem que ver de onde que essas pessoas estão caindo, tem que ver de onde que estão jogando essas pessoas. Se a gente não resolver ali, a gente não está conseguindo salvar todo mundo, então vamos lá no foco do problema.
É isso que você tem que fazer na sua vida. Entender onde está realmente o foco do seu problema para você ir lá e resolver. E acabou, fim de papo. Mas para você enxergar esse ambiente dessa forma, você precisa controlar suas emoções. Você tem que controlar a sua raiva. Você tem que controlar o seu medo. Você tem que controlar, às vezes, até a sua alegria. Porque às vezes você está alegre demais, você não consegue passar confiança para as pessoas de que você precisa resolver um problema. As pessoas vão achar que é bobeirinha. Então você precisa sempre saber qual é a emoção certa no momento certo que você precisar tomar uma atitude. Se você já é um líder de equipe, por exemplo, você não sempre vai estar ali sorrindo e deixando as pessoas fazerem o que ela quer. Tem hora que você precisa colocar energia. Tem hora que assim, você tem que usar a sua raiva realmente para falar com as pessoas, para as pessoas entenderem que você está falando sério, que elas precisam mudar. Assim como tem momentos que as pessoas que estão nervosas e preocupadas, e você precisa ser mais calmo para você trazer mais tranquilidade para as coisas continuarem acontecendo. Então, controle as suas emoções. Terceiro ponto, seja otimista. Por mais que as coisas estejam difíceis, você precisa ter o otimismo de que aquilo vai passar. Eu adoro contar história, tem mais uma história que eu vou trazer aqui para vocês. Existe um livro de 2 páginas. Uma vez um sábio entregou esse livro para uma pessoa que estava passando por muitos problemas. Ela estava pensando em tirar a própria vida de tão complicada que estava a situação dela. E aí, esse sábio olhou para ele, ao entregar o livro, e falou o seguinte: você vai ler a primeira página. E depois que tudo tiver resolvido na sua vida, você vai ler a segunda página. E aí ele foi abrir o livro e leu a primeira página. E o que estava escrito ali? Calma, isso vai passar. E por mais simples que era a mensagem, ele falou, não, é verdade, é um momento difícil agora, mas daqui não dá mais para sair, eu já estou no fundo do poço, então daqui é só ladeira acima, não é mais ladeira abaixo, então vamos subir e vamos chegar onde a gente quer chegar. E aí ele foi, ele resolveu os problemas dele, ele criou lá o grande negócio dele, conseguiu ter sucesso, conseguiu ter resultado, estava casado, estava com família, estava tudo bem, estava viajando, estava aproveitando a vida. E aí ele lembrou do livro que o sábio entregou para ele, falou, preciso ler a segunda página, agora acho que está tudo bem, já estou feliz, está tudo dando certo na minha vida. E aí ele pegou o livro e foi ler a segunda página e lá estava escrito, calma, isso também vai passar. E qual que é a moral da história? O que esse livro está querendo dizer? Que a nossa vida, às vezes, ela é de fato uma montanha-russa. Você vai ter momentos bons na sua vida, mas você vai ter momentos ruins. E vão ser momentos diferentes. Às vezes, sua finança está resolvida, você não tem mais problema financeiro. Você atingiu a sua liberdade financeira, mas mesmo assim não quer dizer que você não tenha problemas. Porque a gente sabe que dinheiro compra muitas coisas e traz muitas felicidades, mas ele não resolve tudo. Às vezes você quer salvar a vida de uma pessoa que você ama muito, mas ela se prejudicou tanto na vida dela, fumando, bebendo, coisa nesse sentido, que infelizmente não tem o melhor médico do mundo que vai conseguir salvar alguém que veio se prejudicando há 40 anos. Então a gente não resolve tudo. Então isso vai passar, talvez você perca um ente querido, mas você está vivo e você precisa honrar a vida dessa pessoa que você ama, continuando produzindo, continuando a fazer as coisas. E uma hora essa dor vai passar e aí você vai voltar para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua tranquilidade. Mas vai ter uma hora que, infelizmente, vai vir um outro desafio que você vai precisar resolver. A vida é assim, entenda isso. E para fechar a resiliência, é importantíssimo você ter empatia. E o que é ter empatia? Ter empatia, para você entender, para ficar mais fácil, você já ouviu aquela história? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado? Funciona, é legal. Só que assim, será que eu gostaria de ser tratado igual você gostaria de ser tratado? Às vezes não. Tem pessoas que gostam de carinho, tem pessoas que não gostam de carinho, gostam de frases de afirmação, de você chegar na pessoa e falar, você é muito boa, você é muito top, você está tão bonito hoje. Então, para aquela pessoa abraçada, carinho, não vai resolver. Cada pessoa tem um jeito de ser. Tem pessoas que gostam de ser lideradas, tem pessoas que gostam de liderar. Então, por mais que aquela pessoa não seja um líder e você precisa que ela faça algo, você precisa deixar ela tomar a decisão. Você só vai ali fazer as perguntas certas, dando opções para que ele escolha o melhor caminho. Mas, indiferente do caminho que ele escolher, é um caminho que vai fazer chegar no objetivo que você quer. Só que com empatia, entendendo o tempo da pessoa, entendendo a realidade da pessoa, você vai fazer com que ela faça o que precisa ser feito.
Isso também é ser resiliente. Porque a gente às vezes leva uma bronca, ou a gente às vezes ouve o que a gente não gostaria, ou a gente entra numa situação que uma X pessoa criou, mas a gente esquece de ter empatia, a gente esquece de pensar no que aquela pessoa está passando pela vida dela. Às vezes alguém te trata mal num ônibus, alguém te trata mal num aeroporto, em algum lugar, e você julga, você xinga aquela pessoa, você critica aquela pessoa, mas você não sabe o problema que ela está passando. Se ela deixou um filho doente em casa e foi trabalhar, porque ela precisa do ganha-pão, né? Ela precisa do dinheiro. Não estou dizendo que é certa a atitude da pessoa, mas que talvez a gente tenha que ter mais cuidado na hora de chegar e falar, olha, eu não sei o que você está passando, tá? Mas você não agiu bem comigo, eu gostaria que você entendesse, né, essa situação aqui, que você precisa agir de uma outra maneira. Tenha empatia, entenda como as pessoas são, para você poder tratá-las como elas deveriam ser tratadas. Tá certo? Então, estamos fechando aqui com o segundo e o terceiro passo. O segundo, né, que foi vitimismo, vítimas não vencem, e agora o terceiro ponto, né, 3, resiliência. Seja resiliente, você precisa aguentar situações para você continuar. Problemas a gente sempre vai ter, sempre vão vir, mas pode ter certeza, eu aprendi com o grande mentor Wendel Carvalho, que no final a conta fecha. No final, toda dor, todo sacrifício, todo esse momento que você está passando, talvez agora, vai valer a pena. Tá certo? E para a gente encerrar, tem história hoje também. Eu quis trazer aqui uma mensagem para vocês, que é um trecho do filme do Rei Leão, ou um breve resumo, posso dizer assim. No filme do Rei Leão, vocês devem ter ouvido falar do Simba, né? O filhote de leão, herdeiro do reino de Mufasa, seu pai. E Simba, após não obedecer os pais e se perder por uma floresta proibida, seu pai foi salvá-lo e infelizmente ele acaba sendo morto por uma disparada de gnus. E o irmão de Mufasa, que queria o reino, o Scar, olhou para o Simba e falou, a culpa é sua, fuja porque as pessoas não vão te aceitar mais nesse reino. E Simba assim fugiu e Scar assumiu o reinado. E num determinado momento ele se encontra com um porquinho e um suricato, Timão e Pumba, Hakuna Matata. Quando Timão e Pumba avistou Simba, eles ficaram com medo, eles falaram, esse leão um dia vai nos comer. A gente precisa mudar a mentalidade dele para ele entender que ele não se alimenta de carne. Então o que eles fizeram? Eles convenceram Simba de que ele se alimentaria de larvas, de folhas, de frutos, de plantas, né? Para que ele não um dia quisesse se alimentar deles. E assim foi Simba até a sua fase adulta. Só que um dia, aquele macaco balbuíno, o Rafiki, avistou Simba. E de longe ele já percebeu, eu conheço aquele leão. E chegou nele e falou, eu conheço você. Você é Simba, filho de Mufasa. Você é herdeiro do reino. Tem um reino te esperando para você assumir. E Simba olhou para ele e falou, não, isso não é para mim. Eu não mereço, eu não quero isso. E Rafiki com seu cajado, deu na cabeça de Simba, onde Simba despertou dentro dele aquele leão que estava ali dentro. E foi quando ele rugiu, despertou, e dali saiu o leão. E Simba foi tomar água no riacho, e ao tomar água no riacho, ele se deu conta, ele viu um reflexo de quem? O reflexo de seu pai, um grande leão no qual ele também deveria se tornar. E naquele momento ele entendeu, é verdade, eu preciso honrar o meu pai, eu preciso dar seguimento no reinado, porque ele sabia que o tio dele não era uma pessoa boa e que provavelmente todo o reino, todos os leões, os animais ali daquela floresta estariam sendo prejudicados pelo seu tio, e ele foi lá e assumiu o reinado. Moral da história: deve ter dentro de você um leão que você não fez rugir ainda. Tem algo dentro de você para despertar, mas que o seu círculo de influência às vezes está te proibindo de fazer você se tornar o leão que você precisa se tornar. A grande verdade de um leão é que não importa a fome que ele esteja passando, não importa a situação que ele esteja passando, ele não se alimenta de capim. Ele vai continuar em busca da caça até ele conseguir o que ele realmente precisa. E o nosso mal é que muitas vezes a gente desiste por muito pouco.
A gente vai nas pessoas para buscar afirmações de que a gente não deve continuar, ao invés de procurar respostas do porquê você não está conseguindo continuar, para resolver e ali seguir em diante. Então pensa nisso. Desperta esse leão que está aí dentro de você. Tá ok? E agora, tarefa do dia, né? Muito parecido com a da aula anterior, você vai pegar um papel novamente, vai dividir em coluna, e aí, baseado na reflexão que você provavelmente teve nessa aula, você vai colocar de um lado todas as afirmações que você costuma dizer, de que você não tem capacidade, de que as pessoas não te ajudam, de que você não tem apoio da sua família, que você não tem apoio da sua esposa, dos seus colegas de trabalho. Tudo que você lembrou aí que você faz, que na verdade te transformam em vítima, certo? E aí o que você vai fazer em seguida? Do lado direito, você vai colocar como vão ser os seus novos pensamentos. Quais são as atitudes que você vai tomar para deixar de ser vítima? Sabe aquele problema que você está precisando resolver, que você colocou na coluna da esquerda? Coloca do lado direito o que você vai fazer para resolver. E lembre-se, se um problema não tem solução, ele já está resolvido. Então para de se remoer naquele problema, esquece ele, corta ele, coloca do lado direito, está resolvido, vou fazer outra coisa. Não deu certo, vou começar algo novo. E fim de papo.